As 70 semanas é uma profecia que está sendo abordada em Daniel de capítulo 9. O texto aborda que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Mas quem é o povo de Daniel, meus irmãos? Existem pastores os quais defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E essa doutrina que esses pastores pregam é enganosa. E para eles defenderem esse engano, eles deturpam textos das Escrituras. E dentre estes textos está os versos do livro de Daniel. Esses pastores defendem que as 70 semanas está determinada somente para os judeus, porque eles, esses pastores, pensam que a igreja não estará aqui na grande tribulação, que é o período de 3 anos e meio finais dos 7 anos. Porém, as letras sacerdotais da palavra de Deus estão contra esse engano que é propagado por esses pastores, em razão de que o capítulo 9 de Daniel, antes de fazer a exposição da profecia das 70 semanas, o profeta faz uma oração, e por meio das palavras desta oração, obtemos o entendimento de que o povo de Daniel é a igreja, judeus e gentios, os quais têm fé em Cristo, o Rei da Glória. E isso nos dá base para afirmarmos que a igreja irá passar pela grande tribulação. A profecia das 70 semanas começa com os judeus, os de perto, porém se conclui com a união literal do Israel espiritual formado por judeus e gentios, os quais são o corpo de Cristo. Cristo voltará ao final das 70 semanas, trazendo o término da edificação da casa espiritual, que é a igreja. Por isso, somos o povo de Daniel. O que hoje separa Israel, segundo a carne, do seu próprio Messias é a incredulidade, meus irmãos. O profeta Daniel fez uma oração ao Senhor Deus, e nessa oração ele menciona pecado, iniquidades e transgressão. Ele orou tanto pelos de perto como pelos de longe. A casa de Israel, as 10 tribos, havia sido lançada nas nações, de modo que a casa de Israel é os de longe, e isso mostra que Daniel também estava orando pela casa de Israel. Já os de perto são os judeus. E quando a gente vai nos versos 9 ao 11 do capítulo 9, vai dizer o seguinte o profeta: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O profeta continua dizendo que ao Senhor pertence a misericórdia. E se a gente vê o ministério do profeta Oséias, o Senhor promete a misericórdia àqueles que estão longe, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos. Já no verso 11, o profeta Daniel diz que todo Israel transgrediu a lei do Senhor. Nos versos 16 ao 17 e verso 19, o profeta vai dizer o seguinte: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Repare que nos textos apareceu as palavras pecado, iniquidade, transgressão e justiça. Veja que Daniel orou e diz para o Senhor ouvir a sua oração. O profeta orou a favor do templo literal e a favor da cidade de Jerusalém. E quando a gente vai dos versos 20 ao 27, vai dizer o seguinte: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte do Senhor Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nota-se que na oração de Daniel, o profeta fala sobre os de longe e os de perto. Mas os que estão longe foram rejeitados? Os que estão longe foram rejeitados, porque as 10 tribos, que são os de longe, preferiram o pecado e rejeitaram ao Senhor. Já as outras 2 tribos foram levadas para o cativeiro na Babilônia. E o profeta Daniel sabia disso, e ao ler o livro de Jeremias, ele percebeu que Jeremias, inspirado pelo Senhor, falou da promessa da união das 2 casas de Israel, que é Judá, que representa 2 tribos, e alguns levitas, e Efraim, que são as 10 tribos. Porém, o que Daniel não sabia é que quando essas 10 tribos retornassem para Deus, elas se tornariam, juntamente com as outras 2 tribos, o santuário espiritual de Deus. E por isso, o povo de Daniel é as 2 casas de Israel. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as palavras de Deus, podemos ver que Judá, as 2 tribos, havia saído do cativeiro após os 70 anos e voltaram para a terra de Israel. Construíram o segundo templo e eles voltaram, porque era necessário que Jesus viesse da tribo de Judá para morrer pelos homens. Contudo, as 10 tribos estavam perdidas e deixaram de ser povo, e por isso Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e o chamado celestial é enviado nas nações. E todos aqueles que dentre as nações têm fé em Cristo se tornam parte das 10 tribos do Israel espiritual do Senhor. Não por linhagem sanguínea, mas por causa da fé em Cristo Jesus. Porém, todos os judeus que têm fé em Cristo são representados pela casa de Judá espiritual. Mas nem todos os judeus creram em Cristo, e estes não estão sendo participantes da nova aliança, a qual Cristo fez com os que têm fé nele. E por isso o apóstolo Paulo, entendendo os profetas, ele, na carta aos Efésios, ao fazer a exposição deste mistério, que é o mistério do Evangelho, afirma que os gentios, que são aqueles que foram chamados dentre as nações, são os de longe, já os judeus são os de perto. Observe que se Daniel fez uma oração a favor do seu povo, que são os de longe e os de perto, e as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, isso significa que a igreja é o povo de Daniel, e isso já derruba o engano pregado pelos pastores, os quais afirmam que o povo de Daniel só é os judeus. E assim, esses pastores, no entendimento deles, fazem separação entre judeus e gentios que têm fé em Cristo. Observe que Daniel afirma que, enquanto ele falava, Gabriel veio até ele. Veja que o profeta afirma que tinha observado Gabriel na sua visão ao princípio. E que visão foi essa? Essa visão foi a visão do capítulo 8, meus irmãos, o qual aborda o conflito do bode e do carneiro. Observe que o texto, na nossa tradução, afirma que Gabriel veio voando rapidamente falar com Daniel. Porém, no texto original do hebraico, não diz que Gabriel veio voando, mas que Gabriel veio até Daniel com exaustão. Daniel afirma que, enquanto orava, Gabriel o tocou à hora do sacrifício da tarde. Veja que a lei de Moisés fala sobre o sacrifício da tarde e manhã, no livro de Êxodo, no capítulo 29, e no livro de Números, no capítulo 28, onde aborda que um cordeiro morria de manhã e o outro morria à tarde. Perceba que Daniel estava agindo como um sacerdote da nova aliança, fazendo a realidade do sacrifício da tarde, porque o Salmo 141 afirma o seguinte: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como sacrifício da tarde. As 70 semanas acrescenta mais entendimento sobre a visão do capítulo 8 de Daniel e, consequentemente, no sonho de Daniel do capítulo 7 e no sonho de Nabucodonosor do capítulo 2. Gabriel
diz que as 70 semanas estão determinadas com o objetivo de fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Observe que Gabriel veio em resposta à oração que Daniel fez. E o que Daniel disse na oração? Daniel confessou que o povo pecou, cometeu iniquidades, e ele mesmo pediu misericórdia e justiça de Deus. E por isso, e em resposta à oração de Daniel, Gabriel foi enviado por Deus para trazer a profecia das 70 semanas.